Padre Pio, em detalhes, conta como acontece a bilocação. Caríssimo, você sabe o que é bilocação? Você já ouviu falar esse nome? Para você, ele é estranho? Vamos em ricos detalhes como isso aconteceu na vida do glorioso Padre Pio? Fique conosco até o final desse vídeo. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. O próprio Padre Pio se refere a um caso de bilocação no bilhete escrito a seu diretor espiritual, Padre Agostino, em fevereiro de 1905. Há alguns dias aconteceu-me um fato insólito. Por volta das 11 horas da noite do dia 18, enquanto me encontrava no coro com Frei Anastácio, fui transportado a um palácio longínquo, onde o pai estava morrendo, enquanto sua filhinha nascia. A Santíssima Virgem apareceu e me disse: confio-te esta criança, é uma pedra preciosa em estado bruto. Trabalha-a e torna-a a mais bela que puderes, a fim de que um dia se torne uma pedra cintilante de minha coroa. Não duvides, ela te procurará, mas antes a encontrarás na Basílica de São Pedro, em Roma. Depois encontrei-me de novo no coro. A criança a que Padre Pio se refere é a Marquesa Giovanna Risani Boschi, que nasceu em Udine, no norte da Itália, em 18 de janeiro de 1905, e cresceu sem nunca ter ouvido falar de Padre Pio. O pai da menina era maçom, e à beira da morte tinha seu palácio guardado dia e noite por outros membros da maçonaria, dispostos a impedir a entrada de algum padre. Sua mulher grávida não queria que ele morresse sem receber os sacramentos e rezava continuamente junto de seu leito. De repente, viu um frade entrar, levantou-se e o seguiu pelo corredor, mas ele desapareceu. Logo em seguida, começou a sentir as dores do parto e foi até a casa da parteira, onde deu à luz uma menina. Alguns momentos se passaram, e depois de atender um padre que estranhamente esperava junto à porta de sua casa, a parteira disse aos maçons: vocês podem impedir o padre de socorrer um moribundo, mas pelo menos permitam que ele batize a criança que acaba de nascer antes do tempo. Os homens deixaram que o padre entrasse. Assim, além de batizar a menina, ele também pôde administrar a extrema unção ao moribundo. Após a morte do marido, a mulher passou a residir em Roma com a filha Giovanna e deu a ela uma educação cristã. Ao crescer, porém, a menina tinha muitas dúvidas sobre a fé e não conseguia encontrar um padre capaz de responder a elas. Um pouco antes de completar 20 anos, foi à Basílica de São Pedro, decidida a se confessar. O sacristão, porém, lhe disse para voltar no dia seguinte, pois já era muito tarde, e àquela hora dificilmente encontraria algum padre no confessionário. Giovanna caminhava pela igreja quando deparou com um jovem capuchinho e lhe perguntou se podia confessar-se com ele. O padre consentiu e foi sentar-se num dos confessionários da basílica. A jovem confessou-se e obteve dele as respostas para as dúvidas que havia muito a atormentavam. Giovanna ouviu todas as explicações e saiu dali com grande alegria em seu coração. Fez
suas orações e esperou diante do confessionário para agradecer ao frade capuchinho. Mas ninguém saiu dele. Logo o sacristão veio ao seu encontro, pedindo-lhe para sair, pois tinham que fechar a igreja. Giovanna lhe disse que estava à espera de seu confessor. O sacristão, porém, estranhou e abriu o confessionário, onde não havia ninguém. No ano seguinte, Giovanna foi a San Giovanni Rotondo pela primeira vez, juntamente com uma multidão de fiéis. Esperava no corredor do convento, quando Padre Pio passou, olhou para ela e, antes de abençoá-la, disse: "Eu a conheço. Você nasceu no dia em que seu pai morreu." Admirada, a marquesa voltou no dia seguinte para se confessar e, ao se ajoelhar diante do confessionário, ouviu do padre: "Minha filha, até que enfim você chegou. Há quantos anos a espero?" A jovem respondeu: "Padre, que deseja de mim? Eu não conheço o Senhor. É a primeira vez que venho aqui com minha tia. Será que não está me confundindo com outra pessoa?" "Não, minha filha, não estou enganado. Não estou confundindo você com nenhuma outra. Você me conhece. No ano passado me encontrou na Basílica de São Pedro, em Roma. Não lembra que estava à procura de um confessor e então encontrou um frade capuchinho que a ouviu em confissão? Esse capuchinho sou eu." A marquesa não sabia o que dizer, e sua admiração aumentou ainda mais quando o Padre Pio lhe contou o episódio da aparição da Virgem e da morte de seu pai. Perturbada, ela saiu do confessionário com lágrimas nos olhos e, a partir de então, dedicou toda sua vida à caridade. Seu caso está incluído no processo de beatificação de Padre Pio. Livro Padre Pio, Crucificado por Amor. Autora Silvana Cobut Leite. Página 66. Esses ricos detalhes nos mostram que Padre Pio era instrumento da glória de Deus. Padre Pio de fato lapidou uma jovem, e é isso que a gente precisa sempre ser: sinal de graça, de união, de amor e de bondade. Levar a boa nova, anunciar a reconciliação a todos. Meus irmãos, muitas das vezes a gente precisa refletir quem você tem sido. As pessoas olham para você e têm referência de quê? Quais são as situações que você tem solucionado, resolvido? A gente ouve esse relato e percebe que ele traz ricos detalhes sobre a nossa vida. Aquela menina, ela encontrou com o Padre Pio, porque ela buscava alguém, uma orientação. Veja, a gente precisa orientar os nossos jovens. A gente precisa orientar os casais. A gente precisa orientar as famílias. A gente precisa de orientação. A orientação que a gente mais precisa é aquilo que vem do alto. É quando a gente precisa de fato rezar, permanecer em estado de graça, buscar estar em comunhão, estar em estado de graça e santidade. Meus irmãos, aquela jovem esqueceu do Padre Pio. Mas veja, por que ela esqueceu? Quais são os esquecimentos da vida? A gente muitas das vezes se encontra assim. Esquece de Deus, esquece de rezar, esquece de ir à missa, esquece de tudo aquilo que Deus faz, de tudo aquilo que Deus realizou em nossas vidas. Mas Padre Pio lembrava muito bem de todos os detalhes e sempre aguardava, de fato, de braços abertos. E assim Deus tem nos esperado. Deus não esquece de você, Deus jamais irá esquecer de você, e Deus te ama, e Deus tem te esperado de braços abertos. Deus quer você, de fato,
em seus braços, porque Deus é esse Deus de amor por cada um de nós. Que nós possamos de fato ouvir atentamente a palavra e deixar que ela preencha o vazio do nosso coração e tome conta da nossa vida. Deus abençoe. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.